Muito bem. Vamos começando, né? Olha só, deixa eu ver o que eu tenho para falar com vocês. Hoje, a gente tinha prevista a participação da autora desse texto, né, que é a Suelen, mas ela está com cargo no município, já não me lembro qual, e não está podendo, não pôde estar presente hoje. Então, eu vou apresentar para vocês o texto dela, uma pena que ela não possa participar, mas, enfim, ela foi me orientando, a gente se vira sem ela. A gente vai ler o nosso artigo, o nosso TCC, e vamos já tentando localizar esses pontos que toda resenha tem que ter. Vamos lembrar quais são eles? Objetivo geral, o que mais, gente? Citações. Não, isso tudo bem. Eu estou falando estruturalmente, né? Isso aí é mais forma, né? Mas Os quais são objetivos. objetivos? O que mais? Metodologia. Metodologia. O que mais? Justificativa, né? Eu tenho que dizer o que o pesquisador pesquisou, né? Por que ele resolveu fazer essa pesquisa? No caso aqui, sobre arquitetura escolar, estranho, né? Será que isso é relevante? Ela vai tentar convencer a gente que sim. Vamos ver se está boa a pesquisa dela, né? E depois a gente vai tentar ver qual é a base teórica dela, para ela, né? A teoria está sempre junto com a metodologia, então a gente fala na teoria e na metodologia juntos. Ela usou uma etnografia para fazer essa pesquisa, né? E depois tem um item fundamental, que é o quê? As conclusões que ela tirou, tá certo? Então, basicamente é isso que uma resenha tem que ter, tá? Pode ter outras coisas? Pode, né? Mas aí cuidado para não florear muito. Eu acho que aquela da EJA estava um pouco objetiva, eu acho. Tem outras. A do racismo, eu dei uma olhada, tinha acho que só 3 páginas e estava bem. Parecia bem Boa, direta. né? É bom aprender a fazer isso, tá? Então, hoje a gente vai fazer um exercício também interessante, que é ler um TCC, porque vocês vão ter que produzir um TCC, né? Aí a gente vai pensar assim, caraca, eu vou ter que ler 49 páginas para fazer esse exercício essa semana, e eu vou ensinar alguns truques para vocês, tá? A gente não precisa ler a gente vai ver que desses 49, fala, Eisa. Sem querer te interromper, mas eu estava vendo que essa seria, de produzir um TCC, seria a aula 9, né? E aqui no trocou. PDF atualizada, a gente trocou, né? Porque eu me confundi, porque está dizendo que sobre o texto da Carolina. A Carolina eu troquei porque ela falou que pode vir dia 1º. Vamos ver se ela vai vir mesmo, né? Ah, tá. Porque, assim, então, no caso, trabalhando o texto demais. 9 seria hoje. O texto 9 seria hoje. É esse da arquitetura escolar. Então, a gente vai ver que dessas 49 páginas, não são 49 páginas, tá? Tem desenho, tem referência bibliográfica, tem um monte de... Tem elementos que a gente chama de elementos pré-textuais, né? E elementos pós-textuais. Então, é menos do que isso, tá? Vocês vão ver que é fácil, é uma leitura fácil de ler. Isso aqui tudo, por exemplo, é elemento pré-textual. Mas é legal vocês irem se familiarizando com esse gênero discursivo também, que é o TCC. O TCC vai ter que ter essa cara, o TCC de vocês. Então, é importante vocês verem o TCC, lerem o TCC, para saber como é que é a carinha dele, tá? Banca examinadora, né? Dedicatória, a minha querida amada mãe, meu filho, agradecimentos, isso aqui tudo, em geral, são elementos pré-textuais que fazem parte, né? Tem aqui uma citação do Paulo Freire, né? Depois, se vocês quiserem ler, vocês leiam, mas a gente não vai ler.
Tem uma coisa que é muito legal, que é o resumo. O resumo vai ajudar muito a gente a fazer a resenha. Olha aqui, olha. O resumo tem todas as características da resenha. O resumo, ele tem que ser mínimo, ele tem que ter um parágrafo, tá? Resumo com mais de uma lauda, tá? Ele não é um resumo de uso social, ele é um resumo fictício, é um resumo didático para um exercício escolar, né? Nem deveria ser chamado de resumo. Se alguém mandar vocês fazerem um resumo de 5 páginas para o meu professor, isso é uma contradição. O resumo tem que ser pequeno, né? O objetivo geral dessa pesquisa, vamos ver se a gente encontra, vamos fazer esse exercício aqui, olha, vamos ver se a gente encontra nesse resumo aqueles elementos que precisam compor a resenha. Vamos ver? O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o nível de eficiência do prédio arquitetônico de uma escola pública do Rio de Janeiro, partindo da perspectiva dos seus usuários. Olha que interessante, como é claro. Então, vamos ver de novo aqui o título, olha. Vamos voltar para trás, que a gente não explorou o título. A eficiência, então, não é sobre arquitetura, né? É eficiência da arquitetura escolar segundo os seus usuários. Ela não está perguntando para o arquiteto, não está perguntando para o prefeito, não está perguntando para o diretor também, mas por todos os usuários da escola. É um estudo de caso numa escola de um município do Rio de Janeiro. Tá? Então, vai ser um estudo de um casozinho só, que é uma escola. Então, vai pegar uma escola e vai tentar entender como é que é, se a arquitetura dessa escola é eficaz. Tá? A escola estudada apresenta um histórico especialmente interessante. Sua construção original foi demolida por uma empresa privada. Essa história é muito boa, tá, gente? Especialmente quando você sabe os nomes, mas por questões éticas a gente não pode dizer. E eu sei quais são, qual é a escola, qual é a empresa, mas eu não posso falar. Porque foi eu que orientei o trabalho, quer dizer, eu sei porque fui eu que orientei, eu não posso falar, porque eticamente a gente não pode falar. Então, isso é uma estratégia também das etnografias, né? A gente muda os nomes para preservar a privacidade. Uma empresa privada, porém, a mesma construiu nova instalação em outro lugar. Este trabalho é relevante na medida... Olha, este trabalho é relevante, está começando a falar o que aqui? Que item? Alguém sabe? A justificativa, não é? A justificativa. Por que ela quer fazer esse trabalho? Esse trabalho é relevante na medida em que o espaço arquitetônico interfere no trabalho pedagógico e, apesar disso, é, na maioria das vezes, negligenciado, né? Então, ela vai provar para a gente que espaços arquitetônicos diferentes produzem efeitos pedagógicos diferentes. É razoável isso, vocês não acham? Por exemplo, eu já dei aula em CIEP, né? CIEP é muito ruim de dar aula, especialmente os que não foram reformados, porque tem uns que foram, né? Mas o CIEP é construído de tal forma que as paredes, elas não vão até o teto, as paredes que dividem uma sala até da outra. E isso acontece o quê? Isso foi feito, né, pelo arquiteto, que no caso foi Niemeyer, né? Foi feito para garantir uma circulação de ar, para a construção não ficar quente. Muito bacana, muito boa ideia. Só que o que ele não pensou? Que além do ar, a voz também circula, né? Então, você escuta tudo que está sendo falado na outra sala. Então, fica assim uma confusão de ruídos, é muito desagradável, tá? Então, trabalhar em um CIEP assim, não reformado é ruim, que a maioria das pessoas acabam fazendo nas escolas, nos municípios,
terminar a parede até o teto e botar ar-condicionado. Aí fica mais legal. Para investigar tal objetivo, lançou-se mão da metodologia de estudo de caso, observação participante, grupo focal, entrevista e análise documental e bibliográfica. Então, são essas as estratégias metodológicas para ela entender esse caso dessa escola, né? Uma escola que, como a gente viu, tinha uma construção original, acontece que teve um empreendimento de uma empresa privada que precisava daquele terreno, entenderam? E aí, o que eles fizeram? Eles demoliram, porque a prefeitura cedeu esse terreno para essa empresa privada. A empresa privada, então, falou assim, eu vou precisar do terreno, vou demolir a escola, mas tudo bem, tranquilão, porque eu vou construir uma outra escola num outro terreno próximo. Foi a combinação que eles fizeram. Só que quando eles construíram essa outra construção, nesse outro terreno, essa outra escola, eles não pensaram em perguntar para os usuários, né, para as crianças e para os professores e tal, como é que uma escola deveria ser. E aí acabou que não ficou muito bom. Concluiu-se que os usuários da escola têm pouca ou nenhuma ingerência sobre o planejamento arquitetônico do espaço escolar. Alguém pergunta para vocês como deve ser a escola? Ninguém pergunta, né? Por isso, se veem obrigados a adaptar o espaço à medida que as necessidades de uso vão surgindo, com pouco ou nenhum tempo para planejamento prévio. Olha que interessantíssimo isso. Não estão achando interessante? A gente nunca pensou sobre isso, né? Mas todo mundo, por exemplo, esse caso que a Isa contou, que a gente estava falando dos CIEPs, são adaptações que são feitas, mas sem nenhum planejamento prévio e sem consultar um arquiteto também, né? Então, são os usuários, porque a gente tem aí dois saberes que se esbarram, tem uma fronteira. Os usuários da escola sabem exatamente o que eles precisam, né? Mas eles não entendem nada de arquitetura. Os arquitetos sabem tudo de arquitetura, mas não sabem nada de pedagogia. Então, seria legal que esses atores se encontrassem para pensar como fazer uma escola, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente pensa assim, meu Deus, tem muito barulho aqui, como é que a gente resolve isso? Levanta a parede até o teto, né? Mas como as pessoas que fazem essa obra não são arquitetas, não pensam que basta ter uma frestinha, que é o caso que a Isa comentou, para o barulho passar, entendeu? Por quê? Porque a gente não é arquiteto, né? Isso aconteceu, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o prédio do IEAR, lá em Jacuecanga, ele originalmente era um alojamento, tá, dos funcionários do estaleiro da Verome. Vocês sabiam isso? Da Brasfels, que era o estaleiro original de lá. Não, Brasfels é hoje, né? A Verome que era antiga, Verome. E aí, então, era um prédio completamente diferente do que é hoje, né? Você vê ali naquela área, ali em Jacuecanga, a gente tem o prédio que é ocupado pela UF, tem o prédio que é ocupado pela Universidade Aberta de Educação à Distância, né? E tem o prédio que é ocupado pelo Estácio. Originalmente, essas três construções eram idênticas, completamente idênticas, e tinham sido construídas com o propósito de alojar os estivadores, né? os trabalhadores do estaleiro. Tá? E aí, o que acontece? Se você vai transformar aquilo em sala de aula, naturalmente você tem que mudar as coisas, né? Então, a gente fez mudanças, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no Instituto de Educação, lá em Angra, a gente não tinha uma cozinha, né? Hoje em dia, a gente tem uma mini cozinhazinha. Vocês sabem que aquela cozinha era parte do banheiro? Tinha o banheiro masculino ocupava
toda aquela área. E o que era a cozinha, na verdade, era um espaço usado debaixo da escada. Não sei se vocês estão visualizando o que eu estou falando, mas ali do lado da secretaria, logo que você entra no IEAR, logo que você entra no IEAR, ali debaixo da escada, hoje em dia, é uma espécie de almoxarifado, né? Que coloca uma despensa, né? Antigamente, ali era a cozinha, gente. Imagina só, ali tinha um fogareiro, tinha uma geladeirinha, tinha umas coisas, e tinha um rapaz que vendia uns salgados ali, né? Que era um lugar muito impróprio para a cozinha. Aí a gente pôde, através de um edital, conseguir um dinheiro para fazer a reforma, mas a gente fez isso tudo sem ajuda de arquiteto, né? A gente foi pensar assim, precisa dessa parte aqui. Aí tinha biblioteca, e depois veio o pessoal de geografia e de política pública. Precisamos de um laboratório de informática, precisamos de um laboratório disso, daquilo. Aí, então vamos cortar aqui a biblioteca pela metade, vamos fazer tal coisa, entendeu? Foi tudo sendo construído assim, desse jeito, né? E agora a reforma do Retiro, a mesma coisa, só que a reforma do Retiro está sendo feita, foi feita, né, com a supervisão do pessoal de arquitetura da UF. Eu não sei como está, mas imagino que tenha sido uma coisa... aí tem um auxílio técnico, né, de arquitetos de verdade, tá? Mas também aquele prédio tinha outra finalidade, né, que era um SESC. Então, você vai fazendo adaptações da obra original, porque os usos mudam, né? A arquitetura vai mudar de acordo com o uso. A mesma coisa acontece na nossa casa, né? Sei lá, casa um filho, aí o filho resolve morar com você, mas o filho já está com a mulher, e aí teve um bebê, e aí o quarto que era do filho já não é suficiente, aí você pega, faz um puxadinho, e aí resolve fazer uma entrada independente, tira o quarto do filho para fazer a parte dele, uma entrada particular, para ser uma casinha com mais... né? A gente faz essas coisas assim. E é isso que ela estuda aí. Conclui-se, então, que não tem ingerência. Por isso, se veem obrigados a adaptar o espaço à medida que as necessidades de uso vão surgindo, com pouco ou nenhum tempo para o planejamento prévio. Os autores naturalizam a falta de um profissional especializado para atender às suas demandas a respeito do espaço escolar, contentando-se com o mínimo imprescindível que lhes é apresentado. E quando há uma equipe de profissionais, arquitetos, engenheiros, por exemplo, estes não escutam as necessidades dos usuários, e os prédios são erguidos seguindo padrões ultrapassados ou ineficientes às práticas do cotidiano escolar. Então, assim, esse resumo, ele cumpre a função de um resumo? O que vocês acharam? Acharam um bom resumo? Eu achei que sim. Excelente resumo. Já está explicando o que a gente vai ler, né? No caso. Exatamente. Assim, não precisa nem ler o texto, se não quiser, né? É verdade. Porque tem tudo aqui. Mas um bom resumo faz você ficar com vontade de ler, né? E aí é muito interessante porque ela entrevista crianças também. E é muito legal as crianças falando de como seria a escola ideal para eles, entende? Tem uma opção de coisas bacanas. Aí depois, olha, gênero discursivo TCC. Depois do resumo tem as palavras-chave, arquitetura escolar, eficiência e usuários, né? Aí tem o sumário, que tem os títulos, os capítulos, tá? Vocês vão ver que as considerações finais estão aqui. Tem 2 páginas de considerações finais, né? 42. Introdução 9, né? 42 menos 9 são as páginas que tem para ler. Introdução. Então, a gente vai ter uma introdução. Professora, no caso, a resenha só começa aí a partir da introdução, né? Correto? Exatamente. Tem introdução, aí depois tem metodologia de coleta de dados, foi o caso dela. Vamos ver aqui o sumário, olha. Então, assim, isso é legal da gente ir aprendendo a ler, né? Um trabalho acadêmico. Olha, é muito importante a gente olhar para o sumário, né? Para a gente pensar, será que vale a pena eu ler esse texto? Olha lá, olha, como é que o sumário é a arquitetura do texto.
O texto, ele também tem uma arquitetura. É importante vocês começarem a pensar a produção escrita de vocês a partir dessa metáfora da arquitetura, né? O texto ele tem que ter uma arquitetura. A resenha ela vai ter que ter uma arquitetura também. O que eu vou começar por onde, né? Eu não vou começar logo falando a metodologia foi, né? Introdução, qual é o problema e tal, né? Aí depois a gente vai ler essa introdução hoje, metodologia de coleta de dados empíricos. Aí depois ela tem um capítulo que é sobre a escola, evidente que tem que ter, né? Onde ela vai falar a descrição, vai descrever o espaço da escola, o espaço físico, duas instituições no mesmo prédio escolar, problemas e adaptações. Já não me lembro mais o que era isso, mas tinham duas coisas que funcionavam no prédio. Suspensão da educação integral também, que era uma coisa que vocês vão vendo que não basta ler o resumo, tem muito mais coisa aqui, né? Estratégias dos usuários para o uso do espaço, como é que eles foram resolvendo os problemas que eles iam tendo. Apresentação dos dados empíricos, então ela faz uma apresentação primeiro da escola, né? Depois ela vai dizer o que ela encontrou a partir do grupo focal, a gente vai entender o que é grupo focal na metodologia. Entrevistas, os relatos do prédio antigo, a mudança, as percepções do espaço atual e o projeto Arte no Currículo Escolar. Aqui ela vai apresentar um projeto que ela fez de intervenção com essas crianças, né? Uma intervenção pedagógica através da qual ela fez isso com uma disciplina de arte, ela tinha que fazer isso, não me lembro se era o estágio, ela vai dizer aqui. E aí ela pede para as crianças desenharem a escola, né? Então tem vários desenhos, como é que... Aí é muito legal, assim, de maneira geral, faz tempo que eu não leio esse TCC, mas é bacana porque na ideia das crianças, no imaginário, a escola ideal para as crianças tem muito espaço, por exemplo, para brincar, né? É uma demanda das crianças no espaço escolar. E dependendo dos atores, né? Então, assim, as cozinheiras vão querer uma cozinha que seja arejada, uma cozinha que seja ampla, né? Os diretores vão querer, sei lá o quê, uma sala de direção bacana para eles poderem receber a prefeitura, a secretária de educação. A biblioteca vai querer uma biblioteca, cada um vai olhar para uma coisa da escola, né? Depois tem as considerações finais, anexos e referências bibliográficas. Tá? Então, vamos lendo aqui a introdução. A introdução também é uma parte... Olha só, a gente já está na página 10, tá? E o trabalho termina na página 40 e poucos, então não é tão grande de ler. O presente trabalho tem... Então, assim, acostumem-se no texto de vocês, qualquer texto que seja, né? Texto não é fichamento, né? Texto pressupõe duas coisas que a gente fala, que é coesão e coerência, né? Um texto ele é uma tessitura, ele é um tecido, né? Uma coisa que tem uma unidade. Para ter isso, é muito importante a gente fazer uma introdução, tipo um abre-alas, né? Se a gente pensar aí numa escola de samba, por exemplo, né? Usar a metáfora da escola de samba, cada ala sendo um parágrafo, né? Então, tem que ter um abre-alas. Essa resenha fala sobre não sei o quê, um TCC, né? Tem que ter umas preliminares, digamos assim, né? Se comparar com o namoro, não pode chegar logo dando beijo na boca assim, da pessoa, né? Tem que ter um jeitinho qualquer. O presente trabalho tem como objetivo geral analisar o nível de eficiência do prédio arquitetônico de uma escola pública de ensino fundamental de um município do estado do Rio de Janeiro, partindo da perspectiva de seus usuários diretos. Aí ela vai dizer quem são: o corpo discente e docente e demais funcionários, quem que ela está chamando de usuários. Os objetivos específicos foram investigar a história da escola e do bairro no qual ela está inserida,
assim como a relação dos usuários com o espaço escolar em questão, conhecer o dia a dia dos alunos, funcionários, corpo docente e comunidade na sua relação com o espaço físico, conhecer, olha quantos objetivos específicos, né? Conhecer as estratégias utilizadas pelos usuários quando da necessidade de realizar determinadas ações, tendo em vista a arquitetura disponível, elencar junto aos usuários os aspectos positivos e negativos do prédio e as idealizações arquitetônicas necessárias às práticas educativas, tendo em vista as exigências curriculares vigentes e as particularidades existentes. Porque, por exemplo, isso aqui é interessante, né? As idealizações arquitetônicas, tendo em vista as exigências curriculares. Vamos pensar um exemplo? Uma exigência curricular, educação inclusiva, não é isso? Se a gente pensa em educação inclusiva, o que um prédio de uma escola tem que ter, por exemplo? Rampas. Rampas. Né? Rampa número 1, né? Mas aí deveria ter também um banheiro adaptado. Isso. Né? Um banheiro adaptado. Eu soube de uma história, eu tenho um rapaz que faz fisioterapia em mim, e ele contou que do lado da casa dele tem uma escola e que ele tem uma paciente também que é professora dessa escola. E aí ela estava dizendo que na escola agora eles foram obrigados a fazer uma obra no banheiro, que tinha banheiro feminino e masculino, né? E aí os estudantes que são... Tem uns estudantes... Acho que tem um estudante trans que não quer usar o banheiro masculino, queria usar o banheiro feminino. Só que as meninas não querem que ela, pessoa trans, use o banheiro feminino. Então, qual foi a solução? Criar um terceiro banheiro para pessoas de gênero trans. Olha que coisa interessante, né? Então, como é que a arquitetura vai ter que se adaptando às necessidades, inclusive curriculares, né? Por exemplo, uma exigência curricular em relação à inclusão inclusão de crianças com necessidades especiais, né? Não sei como é que se fala hoje o politicamente correto, enfim, mas que tem alguma coisa, uma criança Down, por exemplo, né? Você vai ter que ter uma sala de recursos, né? Como eles chamam hoje em dia, né? Uma sala de recursos, com equipamentos próprios, né? Se você tiver uma criança cega, você vai precisar ter também equipamentos próprios, que vão ter que ficar em alguma sala, né? Então, tem várias coisas que você vai precisar fazer para o que seria uma escola ideal. A eficiência por exemplo, lá no IEA, no prédio que a gente ocupa em Jacuecanga, ele não é um prédio inclusivo, né? Porque tem aquela rampinha, mas para você ter aula no segundo andar, uma pessoa que não é capaz de subir escadas não tem acesso, né? Só poderia acessar as salas do primeiro andar. Tem o elevador, mas o elevador não sei se está funcionando, né? Porque teve muito tempo que o elevador estava quebrado, né? Então, tem que funcionar o elevador, né? A eficiência do espaço arquitetônico escolar, baseada em Sanoff 2000, então essa é a referência teórica que ela está usando para dizer o que é eficiência arquitetônica. Esse conceito, quando ela usa essa palavra eficiência, a gente acaba de descobrir que isso não é uma palavra de uso comum, é um conceito teórico que ela buscou nesse Sanoff, que a gente nem sabe se é esse ou se é essa. Para descobrir, a gente vai ter que ir lá no final do texto para ver quem é Sanoff, para ver quem é o primeiro nome. É verificada segundo uma ficha técnica contendo atributos físicos, quantidade de espaço, iluminação natural,
acústica, temperatura, flexibilidade de uso, aspecto estético, ventilação e corrente de ar, cor e distração visual. Olha só que interessante que a gente está aprendendo. Eu não sabia de nada disso, mas a gente sabe que um prédio, uma casa, uma moradia precisa ter essas coisas, né? E agora, depois do vírus, dessa coisa toda que a gente está vivendo, e cada vez aparecem mais vírus, né? Parece que esse quesito aí, ventilação, por exemplo, corrente de ar, é muito importante, né? Para o espaço ser eficiente arquitetonicamente. E móveis, né? Também tem que ter móveis apropriados. Então, por exemplo, no caso das crianças, se você tem uma escola de educação infantil, você vai ter que ter uma salas, né, com mobiliário próprio para crianças de 3 anos, para crianças de 2 anos, para adolescentes. Será que é legal, por exemplo, você ter uma mesma escola que tem o mesmo mobiliário? Tem escolas que têm, assim, vocês sabem que a UF, quando começou em Angra dos Reis, em 1992, ela ocupava um prédio que era de uma escola municipal de Angra, no Morro da Cruz, né? E aí, o que acontecia? A maioria dos estudantes da UF, naquela época, naquele ano, no começo, eram professores da rede de Angra, né? Eram adultos, não eram nem jovens, eram adultos já, alguns até bem mais velhos. E eles tinham que ocupar essas mesinhas que era tudo pequenininho, entendeu? Porque era uma escola de criança, de educação infantil. Aí depois, para vocês verem como foi, como uma luta, né? Essa coisa do espaço físico. E aí foi melhorando, agora vai melhorar mais ainda. Imóveis, então, mobilidade dos móveis, o ideal é que os móveis possam se mexer, porque você pode querer dar uma aula em círculo, você pode precisar tirar todos os móveis de uma sala para fazer uma atividade diferente. Carteiras, cadeiras, flexibilidade na organização da mobília, elementos fixos, que são as paredes e janelas, as lousas e quadros para exposição, em observação e com preenchimento in loco pelos especialistas, né? Então, aqui nesse parágrafo aqui, ela explica o que é eficiência escolar. Para isso, especificamente, foi promovida uma breve investigação sobre a história da escola, do bairro e da relação dos usuários com a instituição escolar em si. Partindo da premissa de que o espaço arquitetônico, em meio a tantos aspectos pensados quanto da necessidade de se instalar uma escola, acaba por se resumir a salas de aula, salas administrativas, pátio, cozinha e refeitório, além, é claro, de móveis e materiais supostamente próprios para execução de trabalhos escolares por seus usuários, foi à procura de referencial teórico que esclarecesse sobre o tema e abrisse parâmetros já utilizados para que, a partir daí, pudesse ser mais aprofundado o assunto. Gente, está muito bem escrito esse texto da Suelen, né? Pena que a gente não está com a Suelen aqui para falar para a gente. Ela é um barato. Segundo Dairel, né, um texto de 1996, a arquitetura e a ocupação do espaço escolar não são neutras, pois expressam concepções educativas próprias às necessidades de ação do público em questão. A leitura de Dairel, Filho e Vidal complementa tal afirmação ao citar Escolano, incluindo aqui, olha, vocês conhecem esse negócio aqui? Escolano Apud Vital. Significa o quê? Significa que ela própria, a Suelen, não leu o livro ou artigo do Escolano, né? Mas ela soube do Escolano e vai citar o Escolano porque o Escolano foi citado no texto do Filho e do Vidal. Tá? Aí a gente usa APUD, incluindo o tempo escolar como não sendo simples esquemas formais ou estruturas vazias de educação. Ao contrário, afirmam que operam como uma espécie de discurso que institui em sua materialidade um sistema de valores
um conjunto de aprendizagens sensoriais e motoras e uma semiologia que recobre símbolos estéticos, culturais e ideológicos. Portanto, o tempo escolar e a arquitetura implantada devem ser vistos como suportes importantes para o desenvolvimento de tais atividades por seus usuários, né? Então, além do espaço, que é a arquitetura, esses autores também chamam a atenção para o tempo escolar, né? Como é que se diz? E tem um texto que eu já dei, está no canal também, em outros semestres, que eu dei uma etnografia do tempo escolar, que é muito legal também. Como é que é a percepção do tempo na escola para os diferentes usuários. É bem bacana também. Também há discussões que abordam as evoluções da arquitetura escolar aliadas ao processo vigente de educação ambiental e desenvolvimento sustentável, assim como os pré-requisitos didático-pedagógicos e funcionais que contribuam para o desenvolvimento intelectual, social e da consciência ambiental dos usuários. Sobre esta temática, existem também, vocês estão reparando que nessa introdução ela faz essa tal da revisão bibliográfica, né? Ela está dialogando, porque ela não pode começar a tratar de um tema como se esse tema nunca tivesse sido tratado na vida, né? Então, a primeira coisa que ela vai fazer, que ela fez, foi ver quem é que já falou sobre isso, né? E onde é que eu encontro aí um espacinho, uma coisa que não foi tratada, que vale a pena ser tratada para eu chamar de minha, né? Uma pesquisa minha. Sobre essa temática, existem também estudos que enfatizam a influência da qualidade do espaço na aprendizagem dos multiusuários de escolas públicas, principalmente em comunidades carentes. E como boa parte dos estudantes de escolas públicas brasileiras se constituem de crianças e adolescentes provenientes destas comunidades carentes, tal aspecto parece não ser levado tanto em conta, visto que os prédios são construídos de forma a atender o mínimo imprescindível para a realização das atividades nela desenvolvidas, esquecendo-se para atento de espaços como auditórios e laboratórios, notoriamente de grande valia em situações específicas, né? Então, nesse parágrafo aqui, ela está dizendo que, poxa, os autores dizem que esse espaço é super importante, mas justamente por conta das escolas públicas atenderem populações pobres, né? Parece que as construções também são pobres, são empobrecidas, né? Tipo assim, qualquer coisa tá bom, né? Não precisa ter muito luxo, como se isso fosse luxo, mas não é uma questão de luxo, né? O espaço onde a gente estuda não é uma questão de luxo, é uma questão de isso interfere na eficiência pedagógica também. Como forma, e aí a gente vê uma diferença enorme, né? Quando a gente olha, por exemplo, a Estácio e a UF, né? Como que aquele espaço privado da Universidade Estácio está muito mais organizado arquitetonicamente do que a UF, né? Que está há muito mais tempo em Angra. Como é que se explica isso, né? Eu acho que é um desprezo pela coisa pública e a falta de destinação de verbas públicas, porque a gente pode dizer assim, Bolsonaro destruiu, não deu recurso, tudo bem, com certeza. Mas a UF está lá desde 1992, né? Então, como é que a gente explica isso? Um certo descaso pelos espaços públicos, né? Como forma de reafirmar a relevância dessa pesquisa para o campo da educação, retomo o seu objetivo geral, partindo da perspectiva dos usuários diretos, funcionários e alunos, ou indiretos. Olha só que interessante, ela já cria essa categoria, são coisas que a gente normalmente não pensa, né? E um TCC serve para isso. Então, ela fala, tem os usuários diretos, que são os funcionários e os alunos, né? E os indiretos, que é a comunidade em torno, e outros, né? A comunidade em torno também é usuário da escola, né? Os pais também são usuários da escola. Quando você chama os pais para fazer reunião de pais, por exemplo, o ideal seria que tivesse uma boa sala de reunião, né? Para atender esses pais que vêm cansados, que trabalham muito,
que muitos deles não tiveram acesso à escola. Como é que eles entram nesse espaço escolar? Esse espaço é acolhedor para eles, né? Desses espaços, pois em meio ao deslumbramento e satisfação de uns, e angústia e insatisfação de outros, vê-se a não percepção e preocupação primária em se pensar e construir prédios eficientes às práticas educativas. Por estas e outras razões, creio ser esta pesquisa um mecanismo que possa oferecer dados. Aí, olha só, aí, de novo, aqui ela está falando da justificativa. Por que essa pesquisa que ela fez é relevante? Porque ela pode oferecer dados quantitativos e qualitativos para futuras implantações de espaços escolares mais eficientes em execução curricular, desenvolvimento de seus usuários e participação de toda a comunidade e de seus entornos nas atividades ali realizadas, né? Uma bela introdução. Aqui ela vai falar da metodologia, aí a gente vai passar um pouco rápido, vocês vão ter que ler direitinho isso aqui para fazer a resenha, né? Mas ela vai falar basicamente da metodologia de etnografia, da etnografia. Não só etnografia, né? Mas ela vai falar também do grupo focal, que é você fazer uma entrevista, em vez de você entrevistar uma pessoa, você entrevista um grupo, com essa estratégia que ela usou, que é uma coisa diferente do que a gente viu nos outros trabalhos que a gente viu até agora, né? Nas etnografias que a gente já estudou. Também fez entrevistas, grupo focal, aí ela diz que foi entregue o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Que é bacana a gente ter esses cuidados éticos também na metodologia. Aí vocês podem falar na resenha que ela foi muito cuidadosa, tal. Como é que se produziu, como é que se fez o roteiro da entrevista. E aqui, olha, nessa pesquisa foi utilizado um instrumento denominado avaliação pós-ocupação, que consiste em aferir a qualidade do edifício escolar público e de que modo esta qualidade pode ou não estar associada ao projeto pedagógico da escola. Então, aqui tem alguns princípios, né, de identificar problemas e soluções. Por exemplo, nosso problema no IEA, a gente precisa de uma cozinha, mas não tem cozinha, né? Aí, a primeira solução, faz uma mini cozinha debaixo da escada, no vão debaixo da escada. Ok, quando tinha muito pouquinha gente, até funcionava. Mas quando o grupo começou a aumentar, aquilo ali era perigoso. Aí, então, solução, vamos pegar uma parte do banheiro masculino para fazer uma cozinha, né? Essa solução foi boa? Foi, funciona, né? Tem ali um lugar para esquentar as coisas, tem geladeira, uma geladeira boa, né? Mas pode ser melhorada? Pode, né? Atender às demandas do usuário, melhorar o uso de espaços por meio de pesquisas, compreender as mudanças no projeto e o uso, né? Então, o projeto original tinha as salas lá no IEA eram muito grandes. Se vocês observarem, elas foram divididas. E até por isso que, às vezes, tem uma sala, não me lembro qual era o número da sala, que quando o interruptor está numa das salas, não sei se vocês se lembram disso, se vocês chegaram a experimentar isso. A maioria de vocês, segundo semestre, não sei se vocês já têm familiaridade com o prédio do IEA, né? Mas a gente tem umas salas que o interruptor está numa das salas e comanda a luz de duas salas ao mesmo tempo. Então, às vezes, você está dando aula e o professor do lado desliga a sua luz sem querer, né? O interruptor da sua sala está na sala do lado. Acontece umas coisas assim. Então, como é que a gente faz? Quem é que toma as decisões, né, de fechar ali, botar aquela, por exemplo, aquela clarabóia que tem no IEAR, aquela coisa de plástico, né, naquele vão interno? É legal, porque não chove, né, mas, ao mesmo tempo, fica quente. Adaptar o edifício para mudanças na organização e no aumento destes, novos usos para edifícios obsoletos.
aplicar a responsabilidade final do desempenho, melhorar a longo prazo do desempenho, melhorar a qualidade do projeto, realizar revisão estratégica. Ela vai falando tudo isso, tá. Aí, olha, a escola. Aí, nesse item, ela vai explicar como é que é a escola. A escola foi criada no decreto em 1986, o nome foi escolhido em homenagem póstuma ao morador nascido naquela localidade, né? Em 2011, foi inaugurado o novo prédio. Em 71, nesse trajeto, com a finalidade de prosseguir seus estudos, devido ao fato de a comunidade não existir o curso ginasial, foi estudar um outro colégio localizado no centro do município. Sendo assim, necessitava pegar o ônibus para ir à escola. Então, a escola cresceu, só tinha o primário e depois passou a ter o ginásio. Então, a escola cresceu e aí, em 1971, o ônibus que costumava pegar para atravessar a linha férrea colidiu com o trem, provocando um acidente que o levou à morte. Olha que loucura. A escola, então, foi reinaugurada. Entende? Uma parte da escola funcionava num prédio, outra parte funcionava num outro prédio e tinha um ônibus que levava, né? Aí deu um problema. Aí, em 88, resolveram fazer uma ampliação, porque morreu alguém no trajeto. Em 2011, foi inaugurado um novo prédio, construído por doação da empresa MMX, sob a administração da prefeitura, prédio onde atualmente funciona a escola. Ela fala tudo do Eike Batista, já falou. Eu pensei que não podia falar, a gente ficou na dúvida se ia falar ou não, ela acabou falando mesmo, já não lembrava mais. A MMX é a empresa de mineração, então, gente, foi por conta disso, tá? Foi o Eike Batista que destruiu a escola porque ele queria fazer mineração nesse terreno, do grupo EBX. A companhia possui operações em jazidas de minério de ferro em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. Na localidade onde foi construído o novo prédio da referida escola, também está sendo construído o Superposto Sudeste, que é um terminal portuário privativo de uso misto dedicado à movimentação de minério de ferro. Estrategicamente localizado, o Superposto Sudeste representa a menor distância entre as áreas exploradas da região Sudeste. Então, para o Eike Batista, essa área onde a escola estava, para os negócios dele de mineração, era estratégica. Então, ele fez lá um acordo com a prefeitura. O prédio onde funcionava a escola deveria ser desocupado e demolido, dando espaço ao grandioso empreendimento. A construção do prédio foi realizada e, em seguida, iniciaram-se as atividades escolares. Contudo, por todo momento, houve divergências de opiniões e interesses de todas as partes envolvidas, empresa, prefeitura, moradores, funcionários e comunidade do entorno. Olha que processo interessante, né? Aí, descrição do espaço escolar. De acordo com o PPP da escola, aí vai falar, primeiro pavimento, tem não sei o quê, brinquedos em PVC, tantos lavabos, tanta cozinha, não sei o quê, quantos banheiros. Segundo pavimento, tem sala de recursos para atender alunos portadores de necessidades educacionais especiais, 8 salas de aula, vai descrevendo tudo aqui, tá? Aqui tem umas fotos, né? Aqui ela vai mostrar as rachaduras, figura 2. Vê que a escola tem várias rachaduras, tem uns problemas. Como pode ser visto, principalmente na primeira imagem, existe uma concreta justificativa para a preocupação dos usuários do prédio. Todas as rachaduras do prédio têm sua origem em finas colunas de sustentação do prédio e vigas de fundação. Olha que loucura. São rachaduras que provocam ressaltos no chão e aberturas consideráveis nas paredes e teto. Então, as pessoas têm medo, né, os usuários. Preocupados com isso, então, eles vão tentar fazer outras coisas. Alguns usuários, principalmente funcionários mais antigos, revelaram que o local da construção sediava um campinho de futebol de terra batida, cercado por mato, no qual moradores passavam seu tempo de folga.
Com o início das obras e emprego de máquinas pesadas de perfuração para fazer a fundação do prédio, por mais de uma vez ocorreu o vazamento de uma grande quantidade de água. Segundo contavam os antigos moradores do local, seria ali uma nascente de água doce, e onde, por isso, especula-se haver um possível lençol freático. Parece que a escola foi, então, construída em cima de um lençol freático. Para vocês verem como é complexa essa história toda da arquitetura, né? Então, das instituições, duas instituições no mesmo prédio. Aí que ela vai contar, olha, o município conta como escola em cada bairro, oferecendo, em sua grande maioria, ensino integral, em período integral aos estudantes. O mesmo ocorria com o prédio escolar pesquisado desde a sua inauguração. O primeiro turno com aulas regulares para todos os anos e segundo turno com oficinas do programa do governo. No início do ano de 2013 ao início de 2014, o prédio da escola pesquisada abrigou duas instituições municipais de ensino, a que é alvo desta pesquisa e outra cujo prédio passou por obras de reforma e ampliação, o que causou indignação de ambas as comunidades por diversos motivos. Então, ela vai contar que, por conta disso, o tempo integral teve que acabar, entendeu? Porque você tinha 2 turnos com as 2 escolas funcionando no mesmo prédio. Então, não pôde mais oferecer o tempo integral, porque no contraturno você tinha crianças de outra escola que estava em obra, né? Professora, a senhora fala acabar o tempo integral nessa escola, né? Nessa escola, nesse período que estavam fazendo as obras, né? Para que fosse possível o funcionamento das 2 escolas no prédio, foi acordado com ambas as gestões escolares as seguintes adaptações de horário e uso do espaço físico. A escola pesquisada atenderia seus alunos no período da manhã, utilizando todas as salas disponíveis, visto que tem alunos matriculados da educação infantil ao 9º ano, e a outra escola usaria 7 salas no turno da tarde para atender 2 turmas de educação infantil ao 5º ano. Olha quantas coisas complexas. Aí você pensa, peraí, são pessoas, são públicos diferentes, tem criança pequena, tem adolescente, né? Será que, como é que é isso? Eu, por exemplo, eu me lembro que eu dei aula numa escola que foi no Instituto de Educação isso, que de tarde, acho que era de manhã e de tarde, funcionava o curso normal superior. E à noite funcionava educação de jovens e adultos. E aí os murais da turma tinham coisas que a gente começou a ter uma comunicação com o pessoal da noite, entendeu? Porque eles botavam coisas, a gente dividia os murais, por exemplo. Essa coisa do mural é muito interessante, né? Porque se você tem que dividir, normalmente a sala é da turma, né? Todo mundo lembra disso quando era pequeno, quando você usava uma sala numa escola, né? A sua turma era daquela sala. Mas, de repente, você usava outra sala por alguma outra razão. E era muito estranho, a gente não se sentia muito familiarizado com aquele espaço, né? Eu lembro também, professora, que no corredor, que eu estudei nessa época, quando era criança, o corredor, um mês era de uma turma, outro mês era de outra turma. Então, por exemplo, esse mês é folclore. Aí uma turma faz, o outro mês é Páscoa, aí faz outra turma faz. Sim, tem uma opção de coisas assim que eu acho interessante, né, da gente ler esses trabalhos de etnografia, que eles mostram vários aspectos da educação que a pesquisa etnográfica possibilita a gente enxergar coisas, né, que a gente normalmente não enxerga, porque a gente está tão habituado, a escola é assim mesmo, aí tem isso, aí você bota no mural, aí a turma de noite rasga o seu mural e tira as coisas do seu mural, aí, né? Aí, de repente, você tem uma educação infantil misturada aí, sei lá, e os adolescentes escrevem palavrão no mural das criancinhas, e as crianças ficam apavoradas, aparecem uns perus assim, desenhados, sabe? Umas coisas assim. Como é que faz? Como é que resolve isso, né? A arquitetura pode ajudar a resolver esses problemas.
Então, eles fizeram esses acordos, aí, por conta disso, né, acabou o horário integral por esse período. Tal solução também tinha como objetivo fazer com que a escola de fora não sofresse tanto os diários engarrafamentos, tem várias questões, é muito interessante. E tudo isso ela foi descobrindo, né, com a observação participante, que vocês já sabem o que é, né? Aquilo que o Corsaro fez, que o Foote White fez no bairro dos imigrantes italianos, né? Que o Corsaro fez com as crianças nas escolas que ele pesquisou, né? Que é você fazer uma imersão no lugar que você vai, que você está pesquisando. Então, você arranja um jeito de ser aceito ali e começa a observar e anotar e entender. Na verdade, aqui no caso dela, ela queria entender qual era a relação dos usuários com o espaço arquitetônico, né? A sala de professores teve de ser transformada em secretaria e diretoria da escola abrigada. Com isso, a sala destinada às aulas de informática passou a desenvolver mais esta função. A sala de informática passou a ser também sala dos professores. Olha que loucura que foi. O uso do telefone passou a ser para ambas as escolas. A suspensão da educação integral, ela vai dizer, e aí o efeito que teve para as famílias, imagina, as famílias que estavam acostumadas a ter a criança em educação integral, passou a ter num turno só. Então, foi um transtorno geral, né? Para isso que ela chamou de comunidade usuários externos, né? Que eu acho que ela chamou, né? Tem os usuários internos e os usuários externos, que é a comunidade, que também usam a escola, né? Olha, é um texto que vale muito a pena ler, é muito legal, está muito bem escrito. Aí, aqui, estratégias dos usuários para o uso do espaço. Aí ela vai contando as estratégias, refeitório passa a acumular a função. O refeitório passa a ser auditório ou teatro, passa a ser refeitório, auditório ou teatro, né? A sala de informática, por um bom tempo, foi utilizada como sala de vídeo, de reunião e dos professores. Significa dizer que os materiais utilizados para essas funções foram expostos neste mesmo ambiente, ficou tudo lá acumulado. Né? Aí ela vai contando tudo isso. E aqui a gente vai chegar nessa parte que é a apresentação dos dados empíricos. Tá? Aí ela vai contar do projeto, desse grupo focal, que ela, olha só, o projeto arquitetônico do UFPA foi elaborado sem preocupação. A terceira, ela vai contar como é que ela conseguiu falar, na verdade, foi com professores, acho que com a diretora também, se eu não me engano, né? E fez essa reunião com todos esses funcionários. E aí ela fala, a professora A começou o debate dizendo que era extremamente incômodo lecionar em salas tão quentes, relativamente estreitas. O professor A, ele se referia à sala de aula que teve de ser dividida com divisória de fórmica para que o prédio pudesse comportar as 11 salas de aula, uma para cada ano de ensino, e que não oferecia um mínimo de acústica e ventilação necessários à boa prática educativa, né? Aí ela vai contando o que cada um disse, né? Quais eram as reclamações e tal. É um negócio interessante também. Eu acho que a gente pode ir vendo aqui, para vocês terem uma ideia como é que funciona, e vocês vão lendo na medida do interesse de vocês também. Uma dica, gente, se vocês não têm todo o tempo do mundo, pode dar umas puladinhas também, entendeu? Não precisa ler o TCC inteiro, né? Eu acho que, assim, se você vai fazer uma resenha sobre o TCC, vale a pena ler inteiro. Mas dá para fazer umas leituras mais rápidas, né? Passando mais rápido, assim, por alguns trechos. Então, por exemplo, ela relata, inclusive, momentos de sua época como estudante relacionando ao que sente falta nesse espaço.
Eu sinto falta de um espaço assim, não sei se é porque na minha época existia isso, onde todas as escolas tinham uma biblioteca. Eu amava aquele lugar, era um lugar bem tranquilo, às vezes a professora levava a gente ali para manusear os livros, né? Então, ela vai trazendo. Será que teríamos espaço para acomodar tais armários? Teríamos que adaptar o espaço para acomodá-los. Então, aqui tem muito relato desses atores, que nem o Corsário pega as criancinhas, né, e bota para elas falarem no texto dele, aqui ela faz a mesma coisa. Se um cadeirante estuda aqui em cima, segundo o pavimento da escola, vai haver a necessidade de ter alguém o empurrando na rampa, por conta da inclinação que ela tem. Por mais que dê para um cadeirante subir, ele não vai ter autonomia no qual a estrutura tem que proporcionar. As portas, por exemplo, ele não passa pelas portas, e ninguém pensa nisso, né? Tem uma sala lá que, quando chove muito, começa a descer água. Eu posso ser sincera? Eu não me sinto segura. Imagina aqui há uns 10 anos. Né? Tem a coisa da segurança também do espaço. Né? Os gastos com material de baixa qualidade, também teve esse problema seríssimo, né? Que eles fizeram, parece que eles fizeram a escola com materiais de baixa qualidade. Também entraram na pauta. A professora F colocou-se indignada com a aparente falta de preocupação em se disponibilizar materiais de construção de qualidade para as obras. No material, nas salas, em tudo, eles economizam. Temos o mínimo possível para as crianças estudarem. Né? A ideia de que é público, então vamos fazer um negócio bem nas coxas, né? Falta de espaço, Vamos ficar lendo aqui essas partes. Olha, em seu trabalho de conclusão de curso, Bedin cita 2 textos que justificam bem, relatos do prédio antigo, a mudança, tal. Vamos pegar aqui os trechos para a gente ouvir as pessoas falando, né? A EB, Escola Pesquisada, era ali onde era o posto médico. Era um terreno só. Aí, primeiro, quando foi construída a escola, foi feito só a parte do primeiro piso, o primeiro pavimento. Era assim, só 3 turmas, o pré, o CA e a primeira série. Aí, conforme os anos foram se passando, foi formando mais turmas e foi formando as salas. Na época de Dona N, segunda diretora da escola na época, é que se construiu 2 salas lá em cima. Tiveram que fazer um mutirão, amigos que ajudavam, faziam festa para arrecadar dinheiro. Então, aí a gente vê também o quê? A ausência, né, do poder público, a comunidade, a relação da comunidade local com a escola, né? Isso é muito comum nas escolas públicas brasileiras. Isso, inclusive, é incentivado, infelizmente, né? Isso é incentivado pelos governos, né? Tinha até um programa que era os Amigos da Escola, né? Então, isso em termos de política pública, é uma excrescência, né? Uma coisa muito indesejada de acontecer. Você tem que contar com a ajuda dos pais para pintar a escola, para construir coisas, né? E conforme os anos foram se passando, foi formando mais turmas e foi formando as salas, né? Tiveram que fazer um mutirão para conseguir dinheiro, né? Então faz festa, faz quermesse, aquela coisa, faz rifa, né? Para conseguir melhorar a escola. Na época, não tinha isso de município, contrataram algumas firmas, e aí, na época do S, antigo prefeito do município, é que começaram as reformas nas escolas. Em 98, foi reinaugurada. Aí já tinha o segundo segmento. Chegamos a ter 200 e poucos alunos. Só tínhamos um terrenozinho, que as crianças formavam tudo socadinho, mas formavam. Festa era tudo na rua, fechava a rua. Montávamos um palco na rua e aí tudo acontecia, seja para que festa fosse, né? Então, não tinha espaço na escola, um terrenozinho pequeno para fazer as festas.
ficou aquela coisa assim, quem é que vai ser o diretor? E agora, quem é que vai ser o responsável de merenda? Eles queriam saber, assim, quem realmente iria gerir a escola? Quem ia ficar responsável pelos funcionários de apoio na expectativa? Tá. Ah, sim, quando estavam as duas escolas juntas, né? Nós acomodávamos até a obra da escola. Para mim, não houve diferença. Daí foi unir todo mundo, nananana. A opinião. Ah, sim, e uma coisa interessante é que ela percebeu que os gestores da escola tinham uma visão muito positiva da escola nova, do prédio novo, diferente dos outros usuários. Aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aqui a arte no currículo escolar. Aqui é muito interessante esse capítulo do TCC dela, que ela foi a estratégia metodológica que ela desenvolveu para saber o que as crianças, como é que as crianças viam a escola e como é que elas gostariam que a escola fosse. Né? Minha escola é meu caminho, minha estrada do saber, tá. E aí ela vai falando aqui, olha, aí tem as coisas, listagem das dependências da escola produzida na lousa após o passeio. Fizeram um passeio, ela vai contar tudo, vocês têm que ler. E aqui são as crianças fazendo a atividade, tá? Onde elas desenharam o jeito que elas queriam que a escola fosse. Pelo que eu me lembro, né? Foi lá. Aí, olha, eu vou para as considerações finais agora. Tá? Eu estou apresentando para vocês o TCC, para vocês terem uma ideia geral, né? Vocês vão estar familiarizados com ele. Vocês vão ler esse TCC num instantinho, é rapidinho. No desenvolvimento deste texto, pôde-se obter alguns achados. Olha, os achados estão aqui nas considerações finais, referentes à arquitetura escolar. Um deles é com relação às diferentes percepções e sentimentos que este desperta nos seus usuários, pois quando a realidade é ruim, qualquer melhora é comemorada. Olha que interessante isso. Né? Eles acabaram gostando porque a situação anterior era muito ruim. Não que a escola nova fosse uma maravilha, mas em relação à situação antiga, que era péssima, eles gostaram. Transformando tudo aquilo que aos olhares críticos é insuficiente, maravilhoso, ou seja, os usuários acabam visualizando aquilo que se tem como normal, bom, mesmo que no íntimo saibam que tudo poderia se apresentar de maneira mais adequada a tais circunstâncias. Por isso, esta pesquisa não só atingiu o objetivo geral citado no corpo do texto, como também pôde demonstrar que o ambiente escolar desencadeia nos usuários um processo emocional e afetivo, o que nos autoriza a confirmar que o local onde, em sua concepção, é voltado ao desenvolvimento intelectual dos indivíduos, não é neutro, por mais que seus usuários não percebam tal ponto de vista, sua importância e o que significa isso. Tem um texto que eu gosto muito, de um cineasta italiano, que se chama Pasolini. Ele tem um texto que se chama Pedagogia das Coisas, né? E ele vai dizer como que... Agora me lembrei desse texto. Ele vai dizer como que o espaço arquitetônico ele também educa a gente. Né? Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Né? Quando eu era estudante, estava no segundo segmento do ensino fundamental, foi inaugurado o metrô no Rio de Janeiro. Né? Quando eu era criança, não tinha metrô. Até os meus, 15 anos de idade, talvez, ou mais até. Acho que eu tinha uns 17 anos quando se fez o metrô. E aí, as pessoas comentavam assim, será que as pessoas os usuários vão respeitar o metrô? Será que vão pichar? Tal, né? E aí, a gente foi reparando que as mesmas pessoas que usavam o transporte público, os ônibus, que são, até hoje no Rio de Janeiro, né, muito desrespeitosos com os usuários, né,
porque são ruins, são barulhentos, não tem ar-condicionado, todo mundo conhece como é que é o transporte público no Rio de Janeiro. Eles sofrem muito vandalismo, eles são objeto de vandalismo, né? E por que o metrô não é objeto de vandalismo na mesma proporção que o sistema de ônibus, né? Isso foi muito discutido na época. E a conclusão que se chegava era que se você tratasse bem, né, se os equipamentos urbanos fossem respeitosos com os moradores também seriam respeitosos com os equipamentos urbanos. Isso, gente, é um negócio tira e queda. Vocês podem ver que isso funciona, né? Então, às vezes, a gente diz assim, brasileiro não vandaliza tudo, picha tudo. Ele só vai pichar, em geral, é claro que tem exceções, mas existe uma relação, né, entre a pichação e a falta de conforto que o próprio equipamento urbano oferece para os cidadãos, entendeu? É como se assim, o cidadão já se sente sacaneado com aquilo, com o trem que não chega na hora, que é barulhento, então ele vai vandalizar. Agora, se o equipamento é todo respeitoso, se você entra numa escola que está toda bonitinha, está toda bacaninha, a tendência é os usuários respeitarem aquele espaço também, né? Concluiu-se, assim, que cada indivíduo apresenta uma perspectiva de edificação escolar ideal diferente. Uns concebem o ideal de espaço escolar a partir da combinação do projeto pedagógico da instituição, enquanto outros fazem o caminho contrário, ou seja, o espaço escolar pode pré-existir a elaboração de um projeto. Isso significa dizer que diferentes usuários fazem diferentes usos de um prédio, que possibilita diferentes níveis de adequação para estes diferentes usos. Para o governo e o setor administrativo das escolas, basta ter uma boa estrutura física, contendo o mínimo e o imprescindível para o trabalho se desenvolver, pois as adaptações ou modificações necessárias nele é normal ocorrer e simples de serem resolvidas. No caso da instituição pesquisada, pode-se afirmar que os funcionários mais antigos, gestores e agentes administrativos, avaliam o prédio escolar que se tem hoje como bom e satisfatório às atividades que se pretende desenvolver nele, em vista do que se tinha anos atrás. Para eles, melhorou, né? Já os professores, em geral, rendem críticas constantes aos prédios escolares como um todo, haja visto que a situação atual da educação brasileira não é a das melhores. O que dirá dos locais onde tudo acontece? Para eles, o prédio deve atender às necessidades práticas pedagógicas com espaços próprios e fertilizantes para o pensar, o agir e o expressar de cada área de conhecimento. Para os alunos, a escola, para se tornar um local de aprendizado e convivência prazeroso, deve proporcionar muito mais do que salas de aula e um espaço amplo e vazio, ou com alguns objetos de diversão. Isso é muito interessante também, né? Como é importante a gente ter espaços vazios para um uso livre do espaço, né? Este lugar deve ser comparado com um parque de diversões rico em atrações que provoquem movimento, conhecimento e a socialização, tendo em vista o longo tempo de permanência destes nesse local. Isso é uma coisa que a gente quase não pensa, né? Mas a gente passa a maior parte da vida da gente na escola. Vocês já pararam para pensar? Se a gente pensar desde quando a gente começou a usar a escola, né? É um tempo muito grande da vida da gente que a gente passa na escola. Então, seria ideal... São mais de 8 anos, né? No caso. E assim, se você pensar na carga horária, né, o tempo por dia que a gente fica numa escola, é muito tempo, né? Então, é importante que esse espaço seja bem cuidado, bem planejado. Esta conclusão se dá não só considerando o ponto de vista dos alunos que realizam o projeto Arte no Currículo Escolar,
apresentado no corpo do texto, mas sim a observar os sentimentos demonstrados e ações dos jovens e responsáveis que usam tal espaço. Não só os alunos da educação infantil e anos iniciais gostam de brincar, correr, conversar e se divertir. Os alunos dos anos finais, ensino médio, também, né? Então, assim, por exemplo, vocês que estão no ensino superior, vocês também precisam ter um espaço de convivência, né? Um espaço para sentar, para comer um lanche, por exemplo, coisas que a gente não tem ainda no IEA, né? Que se deseja ter um espaço para ter um refeitório, umas mesinhas redondas do lado de fora para você sentar e poder conversar, lugar para você estudar em silêncio. Os alunos dos anos finais, ensino médio também, por mais que duramente não deixem transparecer, sentem vontade de extravasar a criança que existe dentro deles. E que pai ou mãe não fica contente em ver seu filho, seja de que idade for, satisfeito e feliz com o que quer que seja. Tá? Aí, acabou o texto. Tá? Então, assim, a gente fez um passeio aqui para ver como é que a estrutura de um TCC, né, que foi feita a partir de uma etnografia. Se ela tivesse, por exemplo, usado uma metodologia de revisão bibliográfica, simplesmente, né, o trabalho não teria sido tão interessante. É muito legal esses relatos que ela conseguiu recolher na pesquisa dela, etnográfica, né, a partir das entrevistas, a partir do grupo focal, a partir dessa atividade que ela fez também com as crianças, né, ela pôde ver como é que foi a relação.